Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Bruxa Zen. E hoje nós vamos falar de uma santa muito especial, Santa Sara Kali. Quem foi essa mulher toda envolta em lendas e tradições orais? Isso porque a gente não tem registros históricos oficiais sobre ela nos documentos da Igreja Católica, por exemplo. Mas ela é uma santa que, apesar de não ser canonizada, está muito ligada à imagem do povo cigano e está muito enraizada nos movimentos esotéricos. Talvez você não saiba, mas até hoje existe um culto enorme em Saint-Marie-de-la-Mer, no sul da França, no dia 24 de maio, onde tem uma grande peregrinação cigana. E eles têm vários dias, 3 dias e 3 noites de festas. Diz que é muito bonito, eu ainda não conheço, quero muito conhecer. E essa santa, tão ligada à cultura cigana, ela é conhecida como a protetora dos viajantes, das minorias, das mulheres e principalmente das pessoas em situação de exclusão. Mas de onde vem a história de Sara de Kali? A história dela está ligada à história das Três Marias, que é uma mistura de tradição oral cristã primitiva com lendas locais e a fé popular, principalmente dessa região do sul da Europa. Então, para a gente entender isso, vamos começar falando primeiro das Três Marias. Na tradição cristã, na Bíblia, aparecem várias mulheres com o nome de Maria, mas essa lenda ela envolve as Três Marias, que são geralmente identificadas como Maria Madalena. Talvez você já conheça ela tem, inclusive, hoje Maria Madalena está sendo redescoberta por muita gente, mas ela era uma seguidora de Jesus, considerada uma apóstola, né? Nós temos Maria Jacobé, mãe do Tiago Menor e do José. Ela está lá na Bíblia, acho que em Marcos. E nós temos Maria Salomé, mãe do Tiago Maior e do João. Também no mesmo livro, e acho que ela também está em outro livro, Mateus. Eu não sou muito boa em Bíblias. Se alguém souber, comenta aqui comigo. Mas nós temos essas Três Marias. E de acordo com a lenda, ali da região de Camargue, que é o sul da França, após a ressurreição de Cristo, e aí a gente tem uma perseguição aos cristãos, essas três mulheres foram forçadas a fugir da Terra Santa. Elas embarcam em uma embarcação sem leme, sem nada, guiadas apenas pela fé, assim como outros seguidores de Jesus. E essa embarcação teria chegado às margens de onde é essa atual cidade de Saint-Marie-de-la-Mer. Posso estar pronunciando bem errado, me desculpe por isso. E com elas estava Sara, que era uma serva, ou por algumas pessoas descrita como uma sacerdotisa, que tinha pele escura. E ela tinha origem provavelmente indiana ou egípcia. E por que será que os ciganos adotaram Sara como sua santa? Porque se você for procurar, Santa Sara é a santa dos ciganos. Existem muitas lendas sobre isso, mas a que eu conheço é que Kali significa negra. E aí, essa sacerdotisa ou essa serva das Marias teria ajudado as três santas a chegarem em terra firme. Em outras versões, ela teria guiado o barco com orações e fé, acalmando o mar. E os ciganos, que têm raízes indianas, muitos povos têm essa origem no norte da Índia, eles cultuam deusas negras, como Kali. E aí você tem ali uma afinidade, porque eles viram em Sara um reflexo da Mãe Divina que eles já veneravam. Também existe toda uma identificação racial. Me dói muito quando alguém me fala que Sara não é negra. Por quê? Porque ela é uma mulher negra, peregrina, marginalizada, mas fortemente espiritualizada. Então, Sara representa muito desse povo cigano, né? Esse povo que também se vê muito marginalizado, que tem muitas viagens e que vive na fé, mas que sofre muita exclusão e resistência. E é claro que assim que ela ganha popularidade, muitos milagres foram atribuídos a ela, especialmente na questão da saúde, da proteção e da fertilidade. E esses elementos são muito importantes, por quê?
Porque eles fazem com que uma simples lenda realmente vire uma santa. E como eu te disse, essa santa leva milhares às ruas. Todos os anos, muitos ciganos vão até a cidade do sul da França para celebrar no dia 24 de maio, que é amanhã. Todos os anos, milhares de ciganos vão até essa cidade no sul da França. Eles vão carregar essa imagem até o mar, porque ela veio do mar. E aí eles cantam, dançam, acendem vela, fazem orações, fazem pedidos, fazem festa. E essa é uma festa de fé, mas também é uma festa que liga muitas culturas, principalmente está muito ligada à identidade cigana. E nós temos o baralho cigano, que se você estudou um pouquinho, você sabe que ele não é necessariamente cigano, mas ele foi ligado à magia cigana, né? A toda essa tradição de fé, essa tradição de misticismo. O Lenormand, europeu, ele vira baralho cigano no Brasil e por isso ele está ligado aos ciganos e muitas vezes a Santa Sara. Quando você começa nessa vida, você tem muitos decks. Vocês sabem disso. Um dos meus decks favoritos é o deck de Santa Sara. Ele é um deck de baralho cigano que ele tem a imagem de Santa Sara. E aí você deve estar se perguntando, ok, mas o que eu posso fazer? É um ritual simples para Santa Sara. Existem muitas formas de você homenagear Santa Sara. Eu vou te dar uma que eu acho muito simples, mas que eu tenho a certeza que vai transformar a sua forma de ver isso. Então, o que você vai precisar? Uma vela azul, o manto da Santa Sara é azul, o azul tá ligado a ela, ou uma vela branca, que o branco é universal. E aí a gente sempre trabalha com os 4 elementos. O fogo tá na vela, e aí você vai ter uma taça com água, cristais e incenso. Eu te aconselho a colocar isso sempre numa toalha, mas hoje, coloca numa toalha colorida, que essa sim pode ser um pano de cabeça, porque você vai fazer um ritual rápido. E aí você começa defumando o seu ambiente e montando o seu altar. E dentro do seu altar você vai colocar uma imagem de Santa Sara Cali, ou se você não tiver, você pode simplesmente falar o nome dela. Você pode decorar isso com flores, mas você também pode colocar maçãs para ela. E eu coloco mel em cima das maçãs e coloco moedas de ouro ou moedas douradas. Moedas de ouro porque elas podem ser só simbólicas, ou moedas douradas para atrair riqueza e prosperidade. Então, como eu te falei, você começa defumando tudo, limpando o seu local. Se você tem uma vassoura mágica, passa a sua vassoura mágica, limpa tudo, acende o incenso, monta bonitinho, pode montar com os pontos cardeais, não tem necessidade disso. Quando você acender a vela, você vai acender com a intenção de homenagear Santa Sara Cali. E aí você pode fazer uma oração para ela, uma oração simples, por exemplo, Mãe cigana da fé, da esperança, eu acendo essa luz para que você ilumine os meus caminhos, me proteja do mal, me traga coragem, me guie com a sua força para que eu siga em frente todos os dias. Ou você pode seguir o seu coração. Essa foi só um exemplo. E você sempre pode entender que para ela você pode contar as suas dificuldades, as suas alegrias, tratar realmente ela como uma mãe espiritual. Coloca a imagem de Santa Sara, faz um prato bonito com as suas flores, com as suas maçãs, coloca o mel em cima e deixa à noite por pelo menos 2 a 3 horas. Quando você finalizar, você vai lavar as maçãs e as moedas, porque elas provavelmente vão estar com mel. As maçãs você vai oferecer para pessoas, não coma, ofereça. E as moedas também. Então, se elas forem simbólicas, você troca por moedas verdadeiras. Se elas forem verdadeiras, você já usa aquelas moedas mesmo. Colocou ali as suas moedas, você
doa essas moedas, oferta essas moedas para os excluídos e os necessitados. Eu tenho certeza que, se você já não tem uma conexão profunda com Santa Sara, esse ritual vai te ajudar a se alinhar um pouquinho mais com ela. Se você tiver dúvidas ou sugestões, comenta aqui comigo. Eu te agradeço muito por ter ficado comigo até o final. Namastê!